uma alegria muito grande estar aqui novamente. Quando eu olho para vocês, meu coração se enche de alegria. Saber que essa nossa família está junta, adorando a Deus, buscando a Deus, sendo abençoada a cada noite, a cada dia, a cada momento. É algo que alimenta o nosso coração. Vou dizer para vocês, essa semana está sendo uma bênção muito grande para a minha vida. Não sei como é que está sendo para a sua, mas para a minha vida está sendo uma bênção, porque eu vou voltar daqui lá para a minha igreja no Iraque, recarregada das baterias espirituais, por esse convívio na família. É tão bom a gente ter o lembrete de que a nossa família é muito maior às vezes do que aquilo que a gente consegue enxergar. Muito obrigado por estarem abençoando a minha vida. Está sendo um presente de Deus poder passar esses dias aqui com vocês. Eu não sei quantos de vocês lembram no sábado, quando eu fiz um desafio para a gente orar alguns momentos ao dia. Alguém de vocês lembra disso? Alguns estão orando. Queria lembrar para vocês, a semana de oração ela é mais poderosa quando a gente ora. Porque essa é a ideia da semana de oração, é buscar a Deus. Então as mensagens, elas são a leitura da Bíblia, é a maneira que Deus está falando com a gente, mas a gente também precisa falar com Deus essa comunicação. E por isso eu quero convidar você. Não sei qual horário é o melhor para você, é o mais conveniente, mas coloque no seu despertador. 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, não sei que horas vai ser, mas busque a Deus em oração. Quem sabe aquela decisão que você precisa tomar, quem sabe aquela iluminação do Espírito Santo, para você ter a sensibilidade de identificar aquilo que Ele está falando com você, vai vir através de uma vida de oração. Quem sabe é isso que está faltando. Então eu quero dizer para vocês, eu estou orando por você, todos os dias. Às 7 da manhã e às 7 da noite eu paro para orar por essa semana, orar por você que está nos acompanhando, para que Deus possa estar tocando no nosso coração. E eu quero pedir para que você ore também. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial preparado para cada um de vocês. Hoje eu não queria decepcionar vocês, mas eu vim com uma roupa um pouco diferente. Eu não vim com aquela roupa cobrindo o meu cabelo, nem com aquela roupa comprida. Mas essa é uma roupa que eu aprendi com um dos meus amigos iranianos. O Iraque, eu não sei o quão familiar você é com a geografia do Oriente Médio. Quando eu fui para o Iraque, eu não sabia nada da geografia do Oriente Médio. Talvez você também não esteja tão familiarizado. Mas o Iraque, ele fica numa posição muito próxima do Irã, Síria, no sul, Jordânia, Arábia Saudita. Mas os países mais próximos de onde eu moro é o Irã, a Turquia e a Síria. E tem vários amigos iranianos que eles atravessam a fronteira, trabalham, moram no Iraque. E um desses amigos só usa camisa desse jeito. A gente sai, ele usa camisa desse jeito. Ele tem aquele bigode bonito que ele faz a voltinha assim, sabe? O camarada é uma figura. E eu falei, rapaz, eu quero uma camiseta estilo iraniano igual a sua. E ele me levou lá no centro da cidade, mostrou uma camisa e falou assim, essa aqui. Aí eu, essa é essa. E ele comprou comigo. E aí eu trouxe a minha camisa, estilo iraniano, para mostrar, não é tão iraquiano hoje, mas não deixa de ser uma roupinha diferente daquela região. O que não é muito importante para a mensagem, é verdade. O importante é o que a gente vai ver a partir da Bíblia agora. E por isso, eu quero convidar você a fechar seus olhos de maneira rapidinha, para a gente fazer uma breve oração. Feche os olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui mais um dia para ouvir a sua voz. E é isso que a gente quer ouvir, a sua voz. Eu peço que eu seja simplesmente um instrumento, Pai. E que a sua mensagem, ela venha encontrar as nossas necessidades e trazer a transformação que a gente precisa. Nos alimenta, Senhor. Nos alimenta espiritualmente. Nos alimenta emocionalmente. Transforma a nossa vida. Nos cura daquilo que nós precisamos ser curados. E nos fortalece em Ti. Nos colocamos nas Tuas mãos mais uma vez. Esteja conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é a insanidade do perdão. A insanidade do perdão. Tem um ditado em inglês que diz, revenge is sweet. A vingança é doce. O dicionário Cambridge define essa expressão dizendo que a vingança, quando alguém consegue ter a satisfação de trazer o mal, para alguém que te fez o mal, o sentimento é doce. Eu fico feliz que a gente não tem essa expressão em português. Mas a verdade é que o sentimento de vingança é algo extremamente usado em Hollywood, nos filmes, nas séries. É algo que de alguma maneira toca no nosso coração, porque a gente tem um desejo de justiça,
colocado lá nas raízes mais profundas da nossa mente e do nosso coração. E quando a gente vê uma injustiça, a gente quer que a justiça seja feita de algum jeito. E se essa justiça não vem do jeito tradicional que a gente queria, às vezes a gente tem um pouco de satisfação numa vingança, que é uma tentativa de reajustar as coisas e ser uma forma de trazer justiça. Mas a vingança, ela vem trazendo tudo que é de ruim. Porque ela traz ressentimento, ela traz ódio, ela é alimentada por sentimentos negativos. E às vezes, quando a gente assiste um filme, quando a gente vê um livro, quando a gente vê algo que fala de vingança, infelizmente a gente tem aquela satisfação de ver quando alguém está recebendo de volta aquilo que ele devia merecer e recebeu a vingança. Eu lembro quando eu era menino, tinha um filme que eu assisti, um clássico, não sei quantos de vocês conhecem, O Conde de Monte Cristo. É um clássico da literatura, e é um negócio que só de pensar que a gente assiste e gosta, me dá até um arrepio aqui, porque a ideia é malévola. Um camarada era injustiçado, e ele é preso, e depois que ele é preso, ele gasta todo o tempo dele preso, planejando como ele vai conseguir retribuir para cada pessoa que fez injustiça com ele quando ele estiver solto. Aí finalmente, não precisa contar a história toda, ele é solto e ele faz tudo que ele tinha planejado. E cada vez que ele pega um daqueles que foi contra ele e faz a vingança, parece que eu lembro quando eu era um menino assistindo esse negócio, eu falava, toma, mereceu, qual é o próximo que vai pegar agora? E a gente fica torcendo pela vingança. Mas quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para Jesus, dá vergonha da gente achar que a vingança é doce. Porque Jesus ensina que quando alguém te dá um tapa na face, o que você faz? Você dá outro lado. Jesus fala que quando alguém te perseguir, você ora por eles. A Bíblia fala que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas quando a gente vê filme de vingança, a gente acha o máximo. E a gente acha que a vingança é doce. Às vezes, quem sabe, cognitivamente, no nosso pensamento, a gente entende que não deveria ser, mas na prática a gente acaba achando que está tudo certo, que não tem problema. Eu quero mostrar para vocês uma família da Bíblia que vivia num contexto de vingança, de ressentimento, de maldade, que era uma família extremamente bagunçada. Mas antes de mostrar essa família, quero contar uma história para vocês de um canto aí do Oriente Médio, que eu não vou dizer aonde é, mas eu vou contar a história. Um camarada, uma menina, na verdade, adolescente, jovem, ela começou com o celular fazer contato com um rapaz. Contato vem, contato vai, a família não quer que ela faça muito contato, as questões de gênero são muito bem definidas no Oriente Médio, no sentido de que meninas adolescentes não conversam com homens fora da família, não existe contato físico, não existe abraço, não existe nada desse tipo de coisa, é bem separado. Na própria escola, geralmente os meninos só andam entre os meninos, as meninas só andam entre as meninas, e não tem tanta interação. Hoje em dia está ficando tudo mais misturado, globalização, ocidentalismo entrando, e essa menina mexendo ali nas redes sociais, com WhatsApp, não sei, alguma rede social, entrou em contato com esse rapaz e o conversa vai, conversa vem. A família pega esse celular, tenta guardar o celular para a menina não conversar com esse menino. A menina sempre dava um jeito de acordar de madrugada, pegar o celular escondido e continuar conversando. E é difícil, né, tirar o celular da mão de adolescente, de jovem, a gente gosta desse negócio. E aí o que acontece? Essa menina vai, papo vai. O que aconteceu no final da história? Essa menina, ela foge de casa, entra num carro com esse rapaz e desaparece. A família fica louca. Eles vão nas vizinhanças tentar descobrir o que estava acontecendo. Vêm as câmeras de segurança e vê que a menina pulou o muro, ela saiu, entrou no carro de um rapaz e agora começa a procura. Aonde que eles estão? A família fica furiosa. No Oriente Médio, a maneira que a cultura, os valores, eles são estabelecidos, talvez os valores mais altos, mais importantes, são valores da honra e da vergonha. Quando alguém traz desonra para a família precisa de encontrar uma maneira de restaurar essa honra. Custe o que custar.
mesmo que isso custe violência, mas o nome da família não pode ser envergonhado. E essa menina estava trazendo vergonha para a família. Os tios, os primos, começaram a procurar essa menina, armados, dizendo: no dia que a gente encontrar, a gente mata ela e a gente mata ele, para restaurar a honra da nossa família que está sendo envergonhada. E eles começam a procurar. Os pais não queriam que isso acontecesse. E os pais são desesperados para tentar encontrar a menina antes dos tios encontrarem. E agora, nessa correria que está acontecendo, eles estão tentando encontrar. Finalmente identificaram aonde eles estavam. Mandaram um intermediário. E esse intermediário sentou. Os pais do rapaz, os pais da moça conversaram, decidiram: vão casar. Se vão casar, a honra foi restaurada, ninguém ficou com vergonha, ninguém ficou com a história manchada, e a vida continua. Mas se não tivesse sido esse desfecho, provavelmente teria morte, teria sangue no final dessa história. Vingança, honra, vergonha. Em uma outra cidade do Oriente Médio, um rapaz estava me contando essa história. Quando nós entramos nessa cidade, uma vila, uma cidade menor, ele falou: essa cidade ela é dividida entre duas famílias. Um lado da família, ela tinha muito conflito com esse lado. E o que acontece? Uma pessoa dessa família matou alguém dessa outra família. E agora, para restaurar a honra, alguém dessa família foi lá e matou da família que tinha matado na primeira vez. Só que eles não consideraram que ficou quite, não ficou resolvido. Agora essa família voltou e matou. E esse ciclo do ódio, da vingança, ele é retroalimentado. E ele continua e não acaba nunca. E quem está por trás disso tudo é Satanás, assistindo e batendo palma, porque é tudo isso que ele quer ver: desgraça, destruição, ódio, ressentimento e vingança. Parece que essas histórias lá do Oriente Médio são muito distantes daqui. Mas será que são mesmo? Será que são tão longe assim? Será que essas histórias são tão longe das histórias que a gente tem na própria Bíblia? E eu quero explorar a história de um personagem da Bíblia com vocês. Personagem esse, Jacó. Opa, vamos voltar? Tá bom, é isso daqui. História de Jacó. Quando você olha para Jacó, a história de Jacó é uma história muito interessante, porque Jacó, ele amava Raquel. E Raquel, ela era a mulher amada de Jacó, mas ele não casa com Raquel, ele casa com Lia. E quando ele casa com Lia, ele amava Raquel, mas quem tem filhos é Lia. E ele tem Rúben, ele tem Simeão, ele tem Levi, ele tem Judá, ele tem vários filhos. Depois disso, Raquel, que queria ter filhos, o que Raquel faz? Ela pega a serva dela. E eu queria falar isso para você. A Bíblia muitas vezes ela mostra para a gente não o que a gente devia fazer, mas ela mostra um retrato da realidade e depois mostra as consequências para a gente entender quando a gente faz uma coisa errada, quais são as consequências negativas. Então a Bíblia ela não esconde os defeitos de alguns dos nossos grandes heróis da Bíblia, porque eles eram gente parecida como eu e você. E Jacó era um desses. E Jacó, influenciado pela cultura dele, ele aceitou o contexto de poligamia. Mas não só isso, ele cometeu um erro que o próprio Abraão lá atrás tinha cometido, que era ter relação com a serva da esposa. Então Raquel agora, que queria ter filhos, e ela se sentia desonrada porque ela não tinha filhos, o que ela faz? Peraí, Lia já tem 4 filhos, Rúben, Simeão, Levi e Judá, eu vou dar minha serva para Jacó. E aí Jacó tem relação com ela. E agora tem filhos, Dan e Naftali, 2 outros filhos. Então, Raquel agora, pela serva, se considera que tem 2 filhos de um lado. E Lia tem 4 filhos do outro. Só que aí, Lia fala o seguinte: peraí, eu não quero ficar para trás. E aí Lia dá a serva dela também para Jacó. E aí da filha da serva de Lia, que era Zilpa, nasce Gade e Aser. Só que Deus ainda dá mais filhos para Lia. Nasce Issacar, Zebulon e uma filha, Diná. Então você tem esse monte de filho de um lado, e Raquel continua sem filho nenhum, só com os 2 filhos de Bila. Finalmente Deus abençoa Raquel, e Raquel tem José. Agora imagina, esse monte de filho, já tinham 10 filhos e mais uma filha que tinham nascido. Aí nasce o filho da esposa amada. Quando José nasce, é o menininho dos sonhos. Jacó está com aquela cara de bobo,
como se não tivesse tido filho nenhum antes. É o filho de Raquel, da mulher amada. E ele começa a tratar aquele menino diferente de todos os outros filhos. Ele é o filho preferido de longe. É verdade que depois nasce Benjamim, Raquel morre, mas José continua como filho preferido. Agora pensa aqui, nessa família, Jacó, pai, 4 mães diferentes, filhos ali competindo pela atenção do pai. Nasce José que destrona todos os outros filhos. Você acha que essa família é uma família funcional? É uma família que tudo acontece bonitinho como devia acontecer? É uma família que é marcada pelo ódio, pelo favoritismo, pelo ciúme. É uma família que o filho mais velho, ele tem relação sexual com uma das esposas do pai. É uma família onde a filha de Diná, a irmã desses 12 rapazes, ela foi estuprada. E os rapazes agora, para restaurar a honra, porque é assim que funciona no Oriente Médio, eles vão numa vila e matam todos os homens que moravam nessa vila. Então eles vão com uma vingança extremamente violenta. É uma família marcada pelo engano, pela rivalidade. Essa é a família de Jacó. Uma família alimentada por um monte de coisa negativa, por um monte de coisa ruim, por violência, por revanche e por ódio. Quando a gente olha para a história de José, e se você quiser abrir sua Bíblia, vamos para Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Aparentemente eu errei o capítulo, não importa. Mas o que importa é que José, a gente vê que José, ele era um rapaz, ele tinha 17 anos de idade. E Israel amava mais José do que todos os irmãos. Os irmãos odiavam José. José é enviado para Siquém, para ver os seus irmãos. E os irmãos, quando encontram com José, jogam José num poço. E José é vendido por 20 moedas de prata. Então vamos só pegar esse histórico da vida de José. José, ele era o filho preferido, ele era tratado de maneira especial, era uma família com todas essas disfunções, com todo esse ódio, com todo esse ranço, com todos esses problemas. E agora José, ele vai ver os irmãos. Quando os irmãos encontram com José, jogam José no poço, e José fica lá porque eles querem matar José. Finalmente mudam de ideia, por causa que Rúben tem uma ideia de tentar salvar José, mas não consegue. Os irmãos vendem José e José é levado preso. E quando José vai para o Egito, você conhece a história. José vai para o Egito preso, acha que nunca mais vai ver a família. E quando ele chega no Egito, ele poderia ficar pensando: eu odeio os meus irmãos. Os meus irmãos só fizeram maldade comigo. Quem sabe se fosse o Conde de Monte Cristo, da história, ele ia ficar alimentando ano após ano como ele ia ter a revanche, como é que ele ia ter a vingança. Mas a Bíblia fala que José, em todo o período que ele esteve no Egito, ele tentava ser uma pessoa que era fiel a Deus. Isso é tremendo. Quando a gente pensa em José, geralmente, um dos pontos altos da vida de José é a pureza. E é verdade, José era um rapaz puro, íntegro, nobre. Ele tinha a consciência que ele estava diante da presença de Deus em todos os momentos. Não importava se o chefe sabia o que ele estava fazendo ou não sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha essa noção de que Deus era testemunha de tudo. E José era íntegro. Mas uma das coisas mais impressionantes para mim na vida de José é que ele encontrou uma forma de, apesar de ele ter todas as justificativas e todas as razões do mundo para ele ser uma pessoa amarga, para ele ser uma pessoa frustrada, para ele ser uma pessoa alimentando rancor, ressentimento e ódio, ele encontrou o antídoto para quebrar o ciclo do ódio. E esse antídoto, ele estava na dependência e na vida e na proximidade que ele tinha de Deus. Eu fico pensando na minha e na tua vida.
Será que às vezes não é isso que está faltando? Já alimentou ódio e raiva de alguém por um período longo? Eu já. Eu lembro de pelo menos 2 ocasiões na minha vida que eu alimentei ressentimento por um período muito longo e foi péssimo. Eu lembro que quanto mais eu alimentava o ressentimento, mais difícil ficava restaurar a relação. E depois que se passaram meses, parece que o orgulho não permitia tomar iniciativa para tentar resolver as coisas. A gente começa a procurar os culpados, a gente começa a procurar as justificativas, a gente começa a alimentar na nossa mente uma história que a gente cria, e a gente, de alguma maneira, projeta todos os erros e todas as dificuldades na outra parte, e a gente se coloca como inocente, e no meio dessa confusão mental, o ódio, ele cria um espaço e ele nos domina, e sabe o que é o pior de tudo? Ele nos envenena. Às vezes a pessoa que a gente tem ódio, ela está vivendo uma vida maravilhosa e não tem nem noção. E a gente que se sentiu ofendido, e a gente se acaba emocionalmente. A gente perde noite de sono. A gente se afasta das pessoas que a gente ama. É isso que a vingança faz com a gente, é isso que o ressentimento faz com a gente. E é isso que Satanás quer fazer com a gente. Satanás, ele quer destruir as famílias. Eu lembro que há pouco tempo atrás eu estava jogando basquete num parque público, lá na cidade de Erbil, cidade que eu moro. E tinha um rapaz, um menino, um adolescente, talvez dos seus 18, 17 anos. E depois que a gente terminou de jogar, ele chegou para mim e falou: eu te sigo na rede social. Aí eu, sério, que legal, eu não sabia. E ele falou o seguinte: eu vejo que você passa bastante tempo com a tua família. É verdade, eu passo bastante tempo com a família, eu amo minha família. Aí eu lembro que você vem jogar basquete às vezes aqui, e você sai mais cedo, porque a tua esposa vem com os seus filhos, e você sai para andar com eles no parque, para brincar um pouquinho com eles. É verdade, eu faço isso, eu amo passar tempo com meus filhos. Ele, pois é, eu não tenho isso em casa. Aí meu coração começou a cortar. Ele falou: meus pais são separados, eu moro com meu pai, mas meu pai não passa nenhum tempo comigo, eu fico sozinho o tempo todo. O que a gente fala nessa hora? É triste, né? É isso que Satanás quer fazer com a gente, destruir a nossa família. Aí ele falou: eu vim de bicicleta para cá, já era 9 da noite, morava longe. Posso pegar carona com você? Eu, pode, entra no carro. A gente foi andando no carro, e ele falou assim: meu sonho era ter uma família unida. Às vezes eu tenho raiva do meu pai. Eu queria que meu pai fosse mais próximo. Eu queria ter família. Não tenho família. É isso que o Satanás, ele quer fazer. Ele quer destruir a nossa família. Ele quer destruir as nossas emoções. E quando ele destrói a nossa família, às vezes Satanás está tentando destruir a nossa imagem de Deus. Ele quer que a gente acredite que a nossa família aqui, ela não presta, então Deus não presta. Se o nosso pai aqui não é bom, o nosso pai no céu também não é bom. E ele começa a destruir tudo que é importante para a gente, com a raiva, com o ressentimento, com o ódio. José, ele tinha toda a razão do mundo para odiar os seus irmãos. Eu não sei como é que é a sua família. Talvez alguns de vocês venham de uma família linda, bem estruturada, onde tudo acontece da maneira que deveria acontecer. Difícil, porque famílias reais, elas têm problemas. Mas quem sabe alguns de vocês vêm de famílias extremamente destruídas. Quem sabe alguns de vocês agora, nesse momento, estão vivendo um drama familiar. Quem sabe tem um pai que está brigado com o filho. Quem sabe tem um filho que está brigado com o pai. Quem sabe tem irmãos que pararam de se falar porque tiveram algum problema. Quem sabe não é a família mais próxima, mas quem sabe tem um primo, tem um tio. Quem sabe não é a família, quem sabe é o seu melhor amigo que você teve problemas. Eu não sei, mas a verdade é que Satanás está tentando destruir os relacionamentos, porque ele sabe que a gente vive em comunidade e a gente consegue entender melhor quem é Deus e se aproximar de Deus também vivendo em comunidade. Quando a gente começa a odiar uns aos outros, a gente começa a se afastar do amor que Deus tem para nós, porque a essência de amar a Deus é quando a gente ama a Deus, a gente ama o próximo.
Mas Satanás, ele quer destruir o nosso amor ao próximo, o nosso amor a Deus, e adoecer e matar e destruir cada um de nós. É isso que é o conflito que a gente está vivendo. E de um lado a gente tem Satanás estimulando o ódio, a revanche, a vingança, e do outro lado está Deus oferecendo o perdão. E quando eu enxergo até hoje comunidades onde você faz uma coisa, você vai e volta e dá o troco. Aonde uma pessoa machucou a outra, você machuca de volta. Não é isso. E Deus, ele veio com uma mensagem completamente diferente. Jesus ensina o que é loucura para o mundo. A gente ama os nossos inimigos. Isso é loucura. Oferecer o perdão é loucura. Há um tempo atrás uma pessoa chegou para mim lá naquelas bandas onde eu moro. E ele falou: da onde eu venho a gente não ensina sobre perdão. A gente ensina sobre justiça, a gente ensina sobre um monte de coisas no nosso ambiente religioso, mas a gente não ensina muito sobre perdão. Você podia me ensinar mais um pouquinho do que a Bíblia ensina sobre perdão? Porque o perdão é um ensino quase que da maneira que a Bíblia ensina, é exclusivo de Jesus, da Bíblia. Não só de Jesus revelado no Novo Testamento, mas revelado por Jesus em toda a Bíblia. José, escravo na casa de Potifar, vai para a prisão. Capítulo 41, José se torna governador do Egito. Agora sim, todo o poder está na mão de José. E o melhor, não só todo o poder, mas agora toda a oportunidade. O que acontece? A fome ataca a terra. Os irmãos de José, aqueles que traíram José, que tinham vingança, que eram maus, que fizeram tudo de ruim com José, agora eles aparecem no Egito. E José, o Todo-Poderoso, ele tem todo o poder na mão. Ele é o governador, a segunda pessoa mais importante da época. E os irmãos chegam agora diante de José, pedindo que ele pudesse vender comida para eles, porque se eles não recebessem comida, a família toda ia morrer. E eles se prostram diante de José. José lembra do sonho. E agora, como é que você lida com isso? Vingança? Doce. Sabe, a vingança, ela pode ser doce, às vezes, no lábio. Na hora que você tem o ato, dei de volta, toma. Mas quando ela começa a ser digerida, ela é amarga. Porque a vingança, ela simplesmente continua retroalimentando esse ciclo infinito do ódio. José olha para aqueles irmãos e José decide quebrar o ciclo do ódio. José olha para os irmãos, você conhece bem a história. Encurtando tudo, José abraça os irmãos. Vocês não precisam ter medo. Deus permitiu que isso tudo aqui acontecesse. Perdoo vocês. O perdão, ele liberta. O perdão, ele liberta a pessoa que está perdoando. Sabia disso? Porque a gente, quando não perdoa, a gente está se envenenando. A gente está morrendo aos poucos. A gente está minando a influência de Deus na nossa vida. A gente está destruindo a imagem de Cristo em nós. Porque vingança não pertence a Deus, ódio não pertence a Deus, ressentimento não pertence a Deus. E quando a gente decide não perdoar, a gente está destruindo a imagem de Deus em nós. Então quando a gente perdoa, a gente se liberta. A gente se liberta do ódio, a gente se liberta das frustrações, a gente encontra uma libertação que Jesus oferece. E eu não sei se existe alguém aqui nessa igreja hoje que precisa oferecer o perdão para alguém. Será que tem alguém que a gente precisa perdoar? Será que tem alguém que a gente tem ainda alguma mágoa, algum ressentimento no nosso coração? E a gente fica prorrogando, protelando, a gente fica tentando encontrar uma oportunidade perfeita, ou a gente desistiu de tentar, de resolver esse conflito, mas Deus está usando hoje para lembrar que a gente precisa destruir esse ciclo do ressentimento e do ódio.
O perdão, ele liberta aquela pessoa que está perdoando, mas ele também liberta a pessoa que está sendo perdoada. Então o perdão, ele é uma relação de ganha-ganha. Todo mundo ganha nessa história. Quando a gente perdoa, a gente se liberta, mas a gente também oferece o perdão para uma pessoa que, quem sabe, está convivendo com a culpa durante muito tempo. Uma pessoa que está convivendo com vergonha durante muito tempo. Uma pessoa que convive com medo. Uma pessoa que evita os lugares onde você vai, porque ela sabe que ela fez uma coisa errada, mas a honra não permite que ela venha e admita, e ela não toma iniciativa. Então, quando a gente decide perdoar, a gente está se libertando, mas a gente também está oferecendo a oportunidade para uma outra pessoa ser liberta. E é isso que Deus pede de nós. E sabe qual é a combinação perfeita? A combinação perfeita é que quando a gente oferece o perdão e a pessoa aceita o perdão, a gente tem a reconciliação. Sabe, a gente nunca deve subestimar a importância das pequenas coisas que Deus nos pede. José, ao longo da vida, ele foi fiel em cada parte da vida que ele viveu, e no final ele estava preparado para tomar uma das decisões mais difíceis que ele poderia tomar. Eu quero ler com você Gênesis 45, verso 5. Gênesis 45, verso 5. José se encontra com os irmãos. José diz o seguinte: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês. Meus queridos, Deus tem um plano. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Às vezes a gente fica olhando para a maldade e para os atos de ódio que outras pessoas fazem contra nós, e a gente fica encontrando uma justificativa, quem sabe, para a gente também ser ruim. A gente fica encontrando uma justificativa para um fracasso ou para sentimentos negativos, mas Deus está no controle, e tudo o que acontece na nossa vida pode se tornar numa bênção quando a gente se submete completamente a Deus. A vida de José é uma vida que nos mostra que o perdão, ele restaura. O último texto da Bíblia que eu quero ler com vocês hoje está no livro de 2 Coríntios, lá no Novo Testamento. Segundo Coríntios, capítulo 5. Versos 18 a 20. Segundo Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 20, diz o seguinte: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O ministério de Jesus é um ministério de reconciliação. Nós, através dos nossos pecados, nós ofendemos a Deus. Nós criamos separação de Deus. Mas Jesus veio a essa terra para nos oferecer o perdão. O perdão que nos liberta. Quando a gente perdoa, a gente é liberto. Quando a pessoa que a gente perdoa aceita o perdão e se arrepende, ela é liberta. Quando as duas coisas acontecem, existe a reconciliação. Jesus nos ofereceu o perdão. Se a gente aceitar e se arrepender, nós podemos ser reconciliados com Deus. Você quer ser reconciliado com Deus? Aceite o perdão que Ele te oferece. Eu tenho visto muitas famílias
destruídas pela vingança, pelo ódio, pelo ressentimento. A gente não oferece o perdão para a gente que merece, porque a maior parte das vezes não merece. A gente oferece o perdão porque o perdão é um dom de Deus e o perdão liberta. Quando a gente perdoa, a gente está seguindo o exemplo de Jesus. Lembra de Jesus na cruz? Você lembra da história? Você leu na Bíblia. Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Perdoar. Quem sabe a sua família está precisando de reconciliação. Quem sabe você tem uma pessoa que você ama, mas vocês se separaram, e quem sabe já faz tempo, mas Deus quer que você se reconcilie. Quem sabe você vive com culpa, com vergonha ou com medo, e Deus hoje está dizendo: eu quero trazer restauração para a sua família. Eu quero trazer restauração para o relacionamento com seus amigos, e através dessa restauração no relacionamento humano, a gente também é restaurado no nosso relacionamento com Deus, porque é impossível a gente agradar a Deus quando a gente está vivendo uma vida de ódio, de ressentimento. A gente às vezes esquece que o que a gente faz com os outros reflete no relacionamento que a gente tem com Deus. E quando a gente alimenta e permite a mágoa e o ressentimento no nosso coração, aos pouquinhos a gente vai se afastando cada dia mais de Deus. E a gente às vezes se encontra longe, e quando a gente está longe, ainda é mais difícil perdoar. Deus hoje, Ele quer quebrar esse ciclo do ódio, da vingança e do ressentimento na tua vida. Quero perguntar para vocês: quantos de vocês gostariam de dizer a Deus: Senhor, eu aceito o perdão que você me oferece? Louvado seja Deus. Agora eu vou para uma segunda parte. Quantos de vocês, não precisa levantar a mão, mas quantos de vocês, é você com Deus, gostariam de pedir a Deus: Senhor, restaura a minha vida, restaura a minha família? Quantos maridos e quantas esposas querem dizer a Deus: Senhor, restaura o meu casamento? Às vezes só o que está faltando é o perdão. Quantos aqui, pais e filhos, querem dizer para Deus: Senhor, restaura o relacionamento com meu pai, restaura o relacionamento com a minha mãe? Eu quero voltar, a gente está junto. Quantas pessoas aqui querem dizer: Senhor, eu tenho alguns amigos que a gente se ofendeu e a gente não consegue restaurar. Senhor, me dá humildade, me ajuda a oferecer o perdão, me ajuda a pedir o perdão, restaura os meus relacionamentos. A gente precisa de coragem para isso. E Deus hoje quer nos dar essa oportunidade. A gente já levantou a mão, a gente já falou para Deus: Senhor, me perdoa. E nós já estamos perdoados em nome de Jesus. Mas agora Deus está querendo que a gente vá além, e Ele quer que a gente ofereça o perdão para restaurar a nossa família, para restaurar o nosso casamento, para restaurar os nossos relacionamentos. Deus quer que nós sejamos embaixadores de Cristo, como a gente leu agora em Coríntios, que nós sejamos instrumentos de reconciliação. Assim como Jesus veio nos reconciliar com o Pai, Ele quer que a gente seja um instrumento de reconciliação uns com os outros, para nos reconciliarmos com o Pai. Hoje a gente vai terminar o culto de uma maneira um pouco diferente. Nós não vamos ter um hino final, nós não vamos ter uma mensagem musical, mas eu queria convidar você que está aqui na igreja hoje, e você que está acompanhando de maneira digital. Eu quero dizer para você: procure aquela pessoa que você precisa oferecer o perdão. Quem sabe não dá para você fazer agora, mas quando a gente terminar, pega o celular, manda uma mensagem, marca um encontro,
Pede sabedoria para Deus, pede coragem para Deus para tomar essa iniciativa. Não é fácil. Quebrar o ciclo da vingança, do ódio, do ressentimento, não é fácil. Mas Deus, Ele vai te ajudar. Porque Deus quer restaurar a tua vida. Eu quero orar pelas famílias. Eu quero orar pelas famílias dessa igreja. Eu quero orar pela tua família. Eu quero convidar vocês que estão aqui agora. Quem sabe existem famílias que estão sentadas em lugares diferentes. Quem sabe tem alguns pais, filhos que estão sentados em lugares diferentes. Eu quero convidar você agora. Pai, filho, irmãos, cunhado, neto. Quero convidar você a se levantar e para ficar perto agora de alguém que é da tua família. Para a gente terminar esse culto com orações em família. Tem alguém que está sentado aqui que está longe de alguém da família? Eu queria convidar você para levantar e ir lá do lado de quem for da sua família. Para a gente orar junto. Mas eu sei que tem muita gente que não tem membros da família aqui na igreja agora. Eu sei que tem gente que está sozinho. Que está sentado na ponta de um banco, que está sentado em outro lugar. E eu quero convidar você agora para encontrar uma outra pessoa, para você não orar sozinho. Eu não queria ver ninguém sozinho na igreja hoje, eu queria ver vocês juntos, porque Deus quer que a gente seja uma grande família, Deus quer restaurar a nossa vida. E eu quero dar essa oportunidade para a gente terminar essa oração em família, e se não é a família de sangue, é a família da fé. Porque Deus quer que essa grande família se prepare para encontrar com Jesus no céu. Então se tem alguma pessoa que está sozinho e você está olhando que ela está sozinho, chama para perto de você, se levanta, vai lá do lado. Mas não deixa ninguém terminar esse culto hoje sozinho. A gente tem que começar a viver a comunidade, é aqui na terra, para a gente experimentar a comunidade que Deus está preparando no céu de maneira perfeita. Por isso, eu não queria ver ninguém sozinho. Se tem alguém sozinho, tenha coragem, se levante, chama para perto. Ainda tem alguém que está sozinho? Eu estou vendo pessoas sozinhas aqui. A nossa mensagem, a mensagem de Cristo é a mensagem de união, é a mensagem de família, é a mensagem de restauração. Agora está mais bonito. Você quer dar um abraço, você quer pegar a mão, quer chegar perto. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus te deu uma família. Essa é a tua família. E é um pedacinho da tua família. José nos ensina que a reconciliação, ela une. Satanás quer destruir. Não vamos deixar Satanás destruir a nossa família. Em nome de Jesus. Que o nosso casamento seja restaurado. Que o relacionamento com os nossos filhos seja para a honra e glória de Deus. Que a gente perdoe. Que a gente quebre o ciclo do ódio, da vingança. Quero orar por você. Vamos levantar? Fiquem pertinho. Ninguém longe, ninguém separado, ninguém sozinho. E depois da oração, eu não sei se é pedir demais, mas eu ia sugerir para você dar um abraço em quem está do lado. Eu gosto de abraço. No Oriente Médio eu já falei para vocês. Quando a gente se cumprimenta é 4 beijinhos, um de cada lado. A gente gosta de abraçar. Vamos ficar juntos, vamos se abraçar. Jesus está com a gente. E Ele quer restaurar a nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, o perdão é algo talvez insano para o mundo. O perdão ele é dado muitas vezes para quem não merece. E essa é a ideia que a gente aprendeu com Jesus lá na Bíblia e que a gente viu na história de José. Se a gente quiser, a gente encontra todas as razões do mundo para alimentar ressentimento e ódio, às vezes com gente da nossa casa. Às vezes casamentos se acabam simplesmente porque não existe perdão. Famílias são destruídas e separadas porque o ressentimento ele toma conta de tudo. Senhor, não permita que Satanás destrua a nossa vida. Não permita que Satanás destrua a nossa família. Às vezes nós não temos força, sozinhos, para quebrar
o ciclo do ódio. Mas nós queremos pedir, Pai, que pela sua graça, pelo seu poder, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, que nós possamos ser agentes de reconciliação nesse mundo. Restaura a nossa família. Restaura os nossos relacionamentos, Pai. Nos perdoe e restaure o nosso relacionamento contigo, Senhor. Nos colocamos nas tuas mãos e nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Abraço. Agora é a hora do abraço. Que Deus te abençoe e que a paz do nosso Senhor esteja sobre cada um de nós. Amém. Louvado seja